Paz do Senhor, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje a gente vai dar um foco no capítulo 4. Vou pedir para a Débora fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos. Débora. Amém. Paz do Senhor a todos, um ótimo domingo. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, ó Pai, por esta manhã. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, pela noite que nós tivemos. E obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir e aprender sobre a sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha usar o Edgar, o Marcelino, os nossos professores, para nos ensinar de acordo com aquilo que o Espírito Santo estará conduzindo, ó Pai. Te peço uma bênção especial também para as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Senhor, seja Covid, seja o que for, o Senhor é um Deus que traz a cura e nós pedimos a cura sobre essas vidas. Te agradeço também, ó Pai, pelo aniversário do meu pai hoje, pelos 75 anos, ó Pai, de bênção que o Senhor tem sido na vida dele. Obrigada por ele ser o meu pai, pelo privilégio dele ser o meu pastor, e obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, esse sol lindo que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. 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 Obrigado. Pastor, Deus abençoe muito a sua vida, viu? Amém, obrigado. Hoje vai estar o pastor pregando lá, né? O pastor Júnior. Altair Júnior. Altair Júnior. Amém. Que o senhor continue aí sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Amém. Sempre atencioso, sempre trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento, uma palavra de fortalecimento para todos que estão à sua volta. O senhor é uma pessoa muito querida, pastor. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado, viu? E também um amigo especial. Amém, realmente. Essa igreja é uma amiga que nós temos, né? Um amigo que nós temos melhor. E, além das nossas orações, nós temos nosso Uber aqui também, qualquer coisa, viu, Marcelo? É isso mesmo. Qualquer coisa eu já chamo, pastor. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? A gente está estudando Romanos, né? Aqui na nossa estante, né? A primeira carta que Paulo escreveu aqui, né, de Romanos, é uma das principais. A gente está fazendo a leitura agora. A gente já falou bastante de Paulo, a gente já falou de forma genérica e todas as cartas, as geografias, né, os locais, enfim, a gente já falou bastante. Agora a gente está nas leituras, então a gente começou a fazer a leitura e o entendimento do que está escrito. E aí a gente já estudou aqui em Romanos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, né? No capítulo 1, né, o foco principal de Paulo é ele falar que a fé realmente a salvação é pela fé, a fé em Jesus. Ele também falou sobre a perversidade dos homens. Ele deixou claro algumas coisas sobre as características humanas, né? Falou bastante disso no capítulo 1. E aí, no capítulo 2, ele falou do juízo de Deus. Só cabe a Deus o julgamento, e não a nós. Então, no capítulo 2, ele focou isso, e também focou quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro israelita. Israelita é aquele que está de acordo com o que Deus espera, né? E no capítulo 3, então, ele começou a falar sobre o pecado, começou a falar também que todos somos iguais, então o judeu não é nenhuma exceção, e de que a salvação pela fé, sim, é através da fé em Jesus Cristo. E agora, no capítulo 4, que a gente vai estudar hoje, onde o foco da carta, a gente já comentou isso no passado, o foco da carta é a salvação pela fé. No capítulo 4, ele vai falar bastante de Abraão, né? A gente vai comentar bastante sobre isso, por quê? Porque ele usa a figura de Abraão para estar explicando para a gente por que
que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé. Então, ele deixa muito, muito claro, isso é muito bacana, esse capítulo 4. Então, esse capítulo 4, eu vou lendo, vou comentando algumas coisas. No final de cada trecho, também eu vou pedir para o Edgar também vai complementando algumas ideias, e é nessa sequência que a gente vai. Não sei se vai dar tempo de falar no capítulo 5, mas no capítulo 5, o que ele faz? Ele já começa a falar de outras duas figuras, de Adão e de Cristo, ainda para falar sobre essa salvação pela fé. No capítulo 4 agora o foco é Abraão, tá? No capítulo 5 ele vai falar de Adão e de Jesus. Tá bom? Então vamos lá no capítulo 4 então. Vou fazer as leituras, vou fazer os comentários e também vou passar a palavra para o Edgar. É claro que se alguém tiver algum comentário também vai ficar à vontade para fazer, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o capítulo 4. Vamos ler a partir do 1. Eu vou lendo, às vezes eu dou umas paradas para explicar, tá bom? Mas só para a gente ir acompanhando. Vamos lá. Versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Bom, antes de falar o que diz a Escritura. Então ele já começa a dizer aqui no versículo 1, né? Como é que Abraão alcançou a justificação? Como é que ele alcançou a salvação? Como é que ele alcançou ser escolhido por Deus, né? Foi por obras, né? Porque se foi por obras, como ele diz aqui, né? Se foi pelo que ele fez, pelas obras, então ele teria que se gloriar, mas não perante Deus. Por quê? Porque não é pelas obras, a gente vai ver isso aqui na sequência. Então deixa eu só continuar finalizando aqui o versículo. O que diz as Escrituras? Ele fala. Importante a gente lembrar também assim, sempre que ele faz referência às Escrituras, ao Velho Testamento, se vocês forem reparar nas suas Bíblias, eles escrevem de uma forma diferente, ou põem algum sinal, alguma coisa. Aqui, no meu caso, eu ponho esses pontinhos nos versículos, né? Como se fosse uma referência do passado, né? Vocês já perceberam isso, mas sempre que há uma referência né, no Novo Testamento de coisas que já foram escritas no Velho Testamento, eles costumam fazer alguma diferençazinha aqui. Então, a gente está vendo aqui do capítulo 4, por exemplo, ele faz essa referência, o 7, o 8, por isso que tem essa bolinha aí, tá bom? Só para explicar. Então, vamos lá. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bom, aqui, aí ele vai falar o que o Davi fala, as bem-aventuranças do Davi. Por isso que tem essas bolinhas no 7 e no 8. Antes da gente falar quais são essas bem-aventuranças que Davi se refere e que aqui Paulo traz à tona, vamos entender aqui o que está escrito aqui, por que ele escreveu isso aqui no versículo 4, né? Porque ele fala assim, se quem trabalha e ganha o seu salário, então não é favor, é como se ele tivesse fazendo jus ao salário, então é uma dívida, não é um favor, né? Então é isso que ele está falando, quando ele quer deixar isso, ele dá esse exemplo, quando a gente fala que a salvação não é pelas obras, não é que nem um salário que você faz a obra, vamos supor, ó, hoje, esse mês eu salvei 3 pessoas, eu converti um, esse mês eu desculpei um, tal, pronto, fiz isso daqui, então estou salvo, né? Não é pelas obras
que eu vou garantir a minha salvação. É isso que ele quer dizer. Porque não é igual ao salário. Você vai lá, você trabalha e você recebe o dinheiro. Né? Ele falou, isso daí, o salário não é favor. Ele é uma dívida, ele é uma correspondência. E a obra não é essa. Aí ele fala no versículo 5. Então, por exemplo, quem não trabalha, mas crê em quem? Ele fala aqui, crê naquele que justifica o ímpio. Como assim justifica o ímpio? De quem ele está falando? Ele está falando de Deus, e ele está falando que Deus também justifica o ímpio. Porque a gente já viu lá atrás que quem tem o poder de justificar, quem tem o poder de julgar, somente Deus. Então, e ele também pode fazer isso para o ímpio. Então, mesmo assim, que não trabalhou, mas ele crê em Deus, aí ele fala, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, ele pode sim, um ímpio pode ser salvo desde que ele tenha fé. Então, ele pode ser atribuído sim a salvação de Deus, se ele tiver fé. E aí ele comenta essas bem-aventuranças do Davi e enfatiza, é independente das obras. Eu vou terminar de ler aqui, então, o que o Davi, as bem-aventuranças de Davi, depois eu vou chamar o Edgar para fazer uns complementos antes de eu seguir aqui as nossas leituras, tá bom? Então, vamos lá. No versículo 7, vamos ver o que são as bem-aventuranças, né? Que ele menciona que as escrituras trazem lá através de Davi. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha só, né? Então, o que ele fala aqui? Ó, vou ler até o versículo 9, porque o 9 também, aí Paulo explica. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Né? Essas bem-aventuranças servem para todos, só para o judeu, só para o cristão, ou é para todos? É para os que têm a marca ou é para os que não têm a marca? A gente vai falar bastante sobre isso, de novo, circunciso e incircunciso. Aí ele continua. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como foi, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, nesses versículos aqui, do 9 e no 10, ele quer dizer isso daqui, ó. Por isso que ele pega o exemplo de Abraão, por isso que a gente vai falar de Abraão aqui, para focar nisso. Ele está falando aqui, na época de Abraão, né, ele era circuncidado ou não? Então, ele falou, ainda não tinha isso, entende? Ainda não tinha isso, foi depois que foi combinado essa marca que eles falam, quem é judeu, quem não é, quem é o povo de Deus, quem não é. Então ele fala, mas se o Abraão foi justificado por Deus, ele não estava ainda, não existia essa circuncisão, então não é pela marca, não é pelas obras, é isso que ele quer dizer. Ele não é o fato de ser um cristão simplesmente, ou de ter uma marca, ou de ser escolhido, que você fala, esse daqui foi salvo. Por quê? Porque Abraão já ainda não estava nessa época. Aqui deixa isso muito claro. Ele fala, então não é assim. Antes de eu seguir, né, eu até depois também vou pedir alguns comentários para o Edgar, mas ele deixa muito claro aqui, por que ele pega o exemplo de Abraão, porque ele fala assim, Abraão teve fé, Abraão creu em Deus, e por isso lhe foi imputada a justiça divina, a escolha, a salvação de Deus. Então, não é o fato da gente ser marcado ou a gente dizer que é crente basta, é suficiente. Não, não é. É isso que ele está dizendo. Tem que ter essa fé. Tem que acreditar. Inclusive, aqui ele também colocou, até o ímpio pode ser justificado. Isso a gente vai ver mais, um pouco melhor, um pouquinho mais para frente. Quer falar um pouco, Edgar, antes de eu seguir aqui?
Tem que abrir o microfone. Oi? Estou ouvindo. Está ouvindo? A gente tem aí algumas observações, talvez, para fazer um pouco sobre esse texto, né? Mas não para não me alongar muito, Uhum. eu diria assim que a gente pode, na minha cabeça, de uma maneira simples, aí seria essa confiança em Deus, né? No significado, no original da palavra fé, né? Na crença, na confiança, né? Em Deus, né? Que teve Abraão e que temos também, né? Seria, a gente podia até exemplificar, até eu pensei agora, não sei se vai ficar claro essa maneira de explicar, mas quando você vai viajar, primeiro você abastece, né? Você calcula, né? Você abastece, fala, isso aqui vai dar e vai sobrar, né? Gasolina, né? Você não coloca na medida, você fala, não, isso aqui vai sobrar, né? E você coloca a gasolina e aí você viaja, né? Então essa fé seria esse combustível para você seguir essa viagem, né? Para você chegar né, no final lá, chegar no destino, né? Então, essa fé, ela te dá condições de você chegar. Então, aquilo que você vai fazer durante a sua vida, todas as obras, tudo que você vai estar trabalhando na igreja, na sua família, com as pessoas que você conhece, mediante a fé, né, baseado na fé que você tem em Deus, te dá condições de você seguir, né, seguir e chegar nesse alvo, de uma maneira em que a obra, né, em si, a viagem em si, não te dá essa condição, e sim a fé, o combustível, a gasolina que está lá no tanque. Então é o que faz você chegar num ponto, né? Eu não sei se eu fui claro, talvez, nesse posicionamento, mas você se abastece de fé, você crê, você confia plenamente, e isso te dá condições de fazer toda essa obra. Então, não é o contrário, não é? Não é você faz as obras e lá no final você abastece de fé, né? Você tem que se fortalecer dessa fé, você crê plenamente em Deus e aí você segue fazendo, né? Não é fazer e depois, um dia eu vou crer, um dia eu vou ter confiança em Deus, um dia eu vou ter fé. Não, essa fé vem primeiro, você acredita e depois você segue em frente. Então seria uma maneira assim, mais ou menos simples de exemplificar o que seria essa fé, né, em Deus. É aquilo que te dá condições de fazer essa obra. Então ele queria deixar muito claro que essa obra, ela vem, né? Esses sinais e essas coisas vão te acompanhar durante a sua vida, pela fé em Jesus Cristo agora e antes pela fé em Deus, como em Abraão. Então, quando ele creu, ele estava crendo naquilo que Deus estava falando para ele, aquilo deu condições dele, mesmo com 100 anos de idade, Sara tinha 90, mesmo com Sara já velhinha, Deus falou, não, você vai ser pai de muitas nações e tal, tal, tal. Ele acreditou nisso, ele creu, né? Ele estava crendo plenamente naquilo que Deus estava colocando como, imputando ali na vida dele, né? E aí ele falou, não, eu vou seguir em frente, sim, porque eu creio nisso. É o que a gente faz, que a gente pode fazer no dia a dia nosso, né? É como se caísse lá na sua conta sei lá, 1 milhão por mês, tal, né? Mas espera aí, mas eu ainda não trabalhei por isso. Você vai trabalhar. Esse é o crédito. Deus está acreditando na sua vida essas condições para você seguir, né? Ele está te dando essa tranquilidade para você seguir. Ele está te dando recursos para você seguir. E aí a gente talvez no dia a dia a gente se esqueça de tudo aquilo que Deus te deu para você fazer a obra. A gente às vezes está preocupado com a obra. Não, eu tenho que fazer isso, aquilo outro e tal. E Deus falou, puxa vida, quem está te dando esse combustível, quem está te imputando sabe, esse crédito sou eu. E às vezes você esquece de quem te dá crédito para fazer a obra, né? Então é uma questão de não inverter esse posicionamento. E é o que Abraão fez e é o que a gente deve fazer, e o que os judeus às vezes não faziam, né? Não estavam fazendo. Eles estavam primeiro, né, colocando aquilo que eles estavam como conseguindo fazer e não estavam tendo essa fé. E Paulo mostrou essa fé que eles deveriam ter em Cristo, né? Mas é Ô, bem Marcelinho, interessante, né? Sim, falei. e a fé que ele fala é a fé viva. É interessante essa palavra, fé viva, né? Que ela não morre. Então, a Bíblia fala, nós temos que ter fé viva,
Então, a nossa fé tem que ser constante, constante. Não pode ter fé hoje, amanhã não ter mais fé. Então, a salvação está ligado realmente à nossa fé viva. Isso que o Edgar falou tem sentido, sim. Edgar, tem sentido, sim. Pode continuar. Tá bom. Edgar, Oi, fale. por que eles falam toda hora circuncisos? Toda hora eles repetem em diversos versículos. Explica direito. Porque era uma tradição judaica de circuncidar aquele que, em poucos dias lá, né? Que era do povo judeu, né? E aqueles que não eram judeus não tinham essa prática, né? Mas era um sinal. É como a gente tem o batismo. Você não acredita, não crê em Deus, você aceita Jesus Cristo e o pastor dá um curso e a pessoa é batizada, né? Isso é um simbolismo, é um sinal, né? Uma confirmação daquilo que ele acabou de receber, né? E para os judeus, a confirmação é a circuncisão, o circuncisar, né? Então, aquilo era uma confirmação, né? E para a gente é o batismo, né? A gente aceita Jesus, a gente ali agora vou seguir aqui professando essa fé, e aí logo em seguida a gente é batizado. Então, crê, né? E depois batizado, né? Então, você não é batizado antes de crer, né? Você não sai batizando todas as pessoas não acreditam em Deus, não é isso. Então tem uma sequência lógica, né? Porque eles repetem em diversos versículos a mesma coisa, né? É porque eles separavam o circunciso do incircunciso, que era aquele que era judeu e não judeu. O gentil, que somos, né? Somos nós aqui, os gentílicos, né? Aqueles que não são judeus de origem ali, né? Então eles separavam esse povo. E aí Paulo veio falando, olha, se você foi circuncidado depois, né? Depois da lei é uma coisa, você conheceu a Jesus Cristo, isso faz parte só da sua cultura, mas isso não é fator de salvação. Ele veio mostrar que o mais importante é crer em Jesus Cristo. Mais importante do que um sinal físico, né? Do que um simbolismo. Crer em Jesus Cristo é mais importante do que tudo isso. Então ele veio para mostrar para os judeus tudo isso. Né? Amém. E a gente também tem que mostrar para todos, né? Edgar, e até hoje, os judeus também, ele faz essa pequena cirurgia, entendeu? Então, todos os judeus hoje, realmente, pode ver, conheço alguns, nasceu a criança, já vai circuncidar, né? Hoje, é um sinal dos judeus, né? Mas o nosso sinal, realmente, é todo aquele que nele crê e for batizado. Então, nós acreditamos. Então, o batismo é para as pessoas que já crê. Não é que o batismo salva. Aí eles acham que fazendo a circuncisão já é suficiente para eles. E não é, né? Amém. Tá bom. Só complementando, irmã, que bom, a circuncisão é uma marca mesmo, né? Feita do 8º dia, viu, pelos judeus. É uma marca que eles fazem, né? É como se fosse hoje em dia, você fazer uma tatuagem para separar alguém, um grupo de outro grupo, né? É uma marca física. Quando ele fala aqui, quando a gente fala aqui, ele usa muito, né? Circuncidado. Se a gente lê dessa forma assim, quem é judeu e quem não é mais fácil da gente entender quem está marcado e quem não está marcado. Porque quando ele está falando aqui, ele está falando que só a marca em si, física, ela não é o mais importante, fazer uma marca, né? Então, quando ele menciona isso várias vezes, porque toda hora ele fala de quem é judeu e de quem não é judeu. Então, se ele escrevesse assim, serve para quem é e para quem não é judeu, serve para quem é e para quem não é judeu, era uma maneira. É a mesma coisa, ele fala, é para o circuncidado e para o incircunciso. É a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Amém. Tá bom? Tá bom, amém. Então tá bom. Ô Edgar, eu gostaria até que você também fizesse Você já falou sobre esse termo justificado. Dá para você falar novamente, porque eu achei importante, a gente está usando ele bastante nesse capítulo 4.
Só dá um reforço no justificado. A gente tem aí, às vezes, uma má interpretação dessa palavra, né? Quer dizer, o justo viverá pela fé, porque o justo no sentido de que Deus justifica ele pela fé que ele tem, né? Ele vai cometer seus erros, a pessoa fala, mas como justo, né? Como justo, assim, ele comete tantos erros, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, e não pelos erros e acertos que ele comete. Então, a gente, ao falar de justificação, ele foi justificado por esse perdão que vem de Jesus Cristo diariamente, né? Então, é uma coisa que a gente fala, o justo viverá pela fé, mas e como ele é justo se ele comete erros? Não, né? Ele é justo porque Deus olha por ele e lança os pecados num lugar onde ele não fica o tempo todo falando, olha, tá vendo? Tá vendo? Não, ele está justificado por isso, né? E a salvação dele não está mediante o ser bonzinho, o ser ajudador, o ser isso, o ser aquilo outro. Não, não é isso que vai dar a salvação. Não é isso que justifica ele perante Deus, né? Uhum. É esse perdão incondicional e constante assim que a pessoa reconhece os erros. Então, ao reconhecer os erros, ele é justificado pela fé que ele tem. Isso. Então, E esse não confundir, né? Isso. Sim. Isso vem de Deus. Esse é o julgamento de Deus. Isso. Então, esse é de Deus. Você não vai encontrar no ser humano, né, no mortal ali, né? Você não vai encontrar, mas ele não me perdoa. Mas Deus vai perdoar você. Isso. E aí, ele fala aqui, tanto ele fala justificado, como ele também fala, Deus atribuiu justiça. Deus imputou justiça. Ele usa esses dois termos, tá? Então, quando ele fala Deus imputou justiça, quer dizer, Deus justificou, quer dizer, Deus perdoou, Deus julgou e perdoou. Então, é uma coisa que vem de Deus, e aqui ele escreve bastante isso. Olha só, vamos ler o versículo 11, nós vamos ver isso. Marcelinho, Oi? pode fazer um comentário em cima desse versículo? Estava vendo aqui, estava lembrando de algumas coisas, né? Qual versículo? O 5, né? A partir do 5, fala assim, mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe atribui como justiça. Isso. E assim também que Davi, né, continuando, declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente das obras. Ele continua, né? Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. E assim eu estava pensando, e me levou um texto de Mateus também, que fala dos trabalhadores da vinha, né? Que tem outra parte que fala dos trabalhadores da última hora, que é aqueles que eles contrataram de manhã, depois foi no meio do dia, depois foi no meio da tarde, e no último instante foi lá contratar. E todos receberam o mesmo salário, né? E os primeiros reclamaram por que eles estão recebendo a mesma quantidade que eu, que trabalhei o dia inteiro, eles nem trabalharam praticamente nada, né? Então, a gente pode trazer para esse texto aqui e trazer para a nossa vida também, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, a pessoa cometeu um monte de pecado a vida inteira, matou, roubou, não sei o que e tal, né? E chegou no último instante, ali ela se arrependeu e ela foi salva tanto quanto eu, que passei a vida inteira dentro da igreja. A salvação dela foi igualzinha a minha, que passei a vida inteira trabalhando na obra, fazendo obra de missões, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, morei dentro da igreja e o cara matou, roubou, e a salvação dele é a mesma que a minha, né? Então você traz mais ou menos, você pode trazer para esse texto aqui, quer dizer, você não consegue entender que amor é esse de Deus, que consegue salvar aquele cara que fez tudo errado a vida inteira, né? E aí eu fiquei lá e eu vou receber o mesmo, né? É a mesma salvação que ele, então é difícil para entender, né? Mas isso é amor de Deus, isso é justiça de Deus, isso isso que é amor de Deus, né? Então, trazendo para isso aqui. E aí eu me lembrei também do meu pai, né? Que a vida inteira passou, não quis saber de nada, no último instante de vida ele foi salvo. E eu vou ser salva como ele, eu sou salva como ele, vou estar junto com ele. Então, quer dizer, você não consegue entender isso, né? O ser humano comum não consegue entender isso, né? Esse amor de Deus aí. Só queria fazer esse comentário, tá? Muito bom. Atos também tem, viu? Atos tem sobre isso também, falando sobre a justificação aqueles que não podiam ser justificados pela fé, né? Pela fé não, pela lei de Moisés, né? Então, quando se fala que somos justificados
por meio daquele que crê. Então, você crendo em Jesus Cristo, você vai ser justificado, né? Essa fé te justifica, né? E não por uma lei, pela lei de Moisés ou por uma possível lei que exista, né? A lei não justificava, e sim a fé. Viu, Marcelino? É o que isso que a Rosi falou, só que tem um estudo que fala sobre os galardões. É como diz, não é aquela pessoa que fica o ano todo, o mês todo, a vida toda trabalhando para Jesus, vai evangelizar as pessoas, é uma bênção, depois morre, é a mesma coisa que aquele que não fez nada, só matou, roubou, fez um monte de coisa e no último minuto aceita Jesus, é salvo. Só que aí entra um estudo sobre galardões, né? Galardões, aí é outra coisa. Então, a salvação se dar em um minuto, um segundo, né? Por isso que eu creio muito na oração das mães que oram pelo filho, aquele filho que está perdido, ou o esposo. Eu tenho certeza que, nem se for no último segundo, Deus vai visitar essa vida e ele vai aceitar Jesus, né? Só que é diferente com aquele que realmente sempre fez a obra do Senhor e foi promovido. Então, aí entra um estudo que um dia nós podemos até conversar sobre isso aí, sobre qual é a diferença e o que nós vamos receber. Tem um estudo que fala sobre galardões. Amém? Amém. Ó, continuando a leitura aqui no versículo 11, né? Que eu falei sobre isso. Ó. A gente está falando de Abraão, que ele foi justificado antes de ter esse negócio de marcação de circuncisão. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada justiça. Olha só, esse versículo 11, então, já está bem claro, né? Que, na verdade, foi o contrário. Ele creu e depois recebeu a justificação, né? Então, e aí ele fala, e ele veio a ser o pai de todos os que creem, mesmo que não seja circuncidado, para que seja imputada a justiça. A quem? A todos que creem. Então, no versículo 12, fala assim, ele é pai da circuncisão, né? Porque foi a partir dele que começou a marcação de quem é o povo de Deus, de quem é o judeu. Então, no 12 está assim, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Olha só que frase. Ele está falando que todos que andam na pisada de fé que teve Abraão antes de começar esse negócio de circuncidado. Então, é isso que ele está falando. Para você ser salvo pela fé, essa fé que ele fala de Abraão, que é essa vida que ele teve. Então, ó, andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Então, ele deixa bem claro e por que ele está usando esse exemplo de Abraão, porque ele está querendo separar a questão da fé das nossas obras. Então esse capítulo 4 está deixando isso bem claro. Vamos continuar lendo aqui, por exemplo, ó, no versículo 13. Ó, vamos continuar lendo. É bom também observar que vão surgir ali várias vezes vai surgir várias vezes a palavra acreditado. Acreditado. Isso. Depois a gente vai comentar talvez sobre isso, mas é uma palavra que é forte na relação com o texto ali. Né? Sim. Mas então, o acreditado ou imputado, né, que é que a gente está falando, sim. Mas ele foi atribuído, né? Sim. Então vamos lá, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. 14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Até grifei aqui, ó, para a gente entender direito o que ele quis dizer. Ele quis dizer que é pela fé que você é salvo, porque se fosse só pela lei, então não precisava ter fé e não precisa ter a promessa. Então é isso que ele quis dizer, tá bom? Ele está deixando claro que a salvação tem que ser pela fé e não pela lei. Aí no 15, ó, vamos ler o 15.
Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei por si só ela é muito fraca, que nem o Edgar também já explicou. Então, vamos supor que se não está escrito na lei, você fez um negócio errado, então não transgredir. Mas o foco nosso aqui não é transgredir a lei. É isso que ele quis dizer aqui, tá bom? Aí no 16, ele explica. Também agora aqui é um pedaço que ele trouxe das escrituras, tá bom? Por isso que tem essas bolinhas aqui, tá bom? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Olha lá, ele fazendo referência às escrituras. Vamos ler aqui os próximos até o 19, são referências às escrituras. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, veja bem, ele está falando aqui, né? Que já nas escrituras está escrito lá, ele creu e mesmo contra a esperança. Nossa, assim, contra todas as coisas que estavam acontecendo com ele, ainda assim ele foi fiel na fé em Deus. Ele fala, tem hora que ele fala aqui em Deus, aquele que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Então vamos ler aqui, 19, para frente. E, sem enfraquecer na fé, aquele combustível, né, que o Edgar falou, que a gente tem que ter um combustível constante, né? Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Olha só. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse versículo 20 eu grifei porque está muito claro a fé de Abraão. 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, né? Atribuído para a justiça. Acreditado. Não somente... Acreditado. Creditado, Em algumas versões, creditado. Imputado, atribuído, creditado, imputado, né? E não somente por causa dele. Olha, agora vem a parte importante aqui para nós, aqui, hein, pessoal? Finalzinho do capítulo 4 aqui, ó. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, creditado, atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha só, eu grifei algumas coisas aqui por causa disso. No final, depois que ele já explicou tudo, Paulo já explicou tudo, que a gente é salvo pela fé, e ele mostrou a fé de Abraão, agora ele traz aqui para a gente, agora ele faz aquela introdução no Evangelho, a importância da vinda de Jesus, o que ele fez, porque agora ele vai falar de Jesus. Então ele fala, nós temos sim que ter a nossa fé em Jesus, porque é por aqui que nós vamos ser salvos, pela nossa fé no nosso Senhor Jesus. E aqui também, no versículo 21, quando eu grifei o convicto, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui na escola bíblica, inclusive, quando eu comecei a frequentar, sobre a questão da nossa convicção, sobre a questão de quando a gente aceita Jesus. A nossa fé, ela depende disso. Ela não pode ser mais ou menos. Quando você aceitou Jesus como seu
único e suficiente Salvador, isso é a base para a nossa vida espiritual. Ela é muito forte, essa convicção que a gente tem, ela tem que ser muito forte, ela é a base da nossa fé, é essa convicção. E é por essa convicção que a gente não vai deixar esfriar a nossa fé. E ele está falando aqui, Abraão estava plenamente convicto. Essa palavra eu anotei aqui nas minhas coisas desde o início, quando eu aceitei Jesus. Convicção. Eu aprendi, conversamos bastante sobre essa palavra, convicção. Convicção de que Jesus é o nosso Salvador. Isso daí é a base para tudo. E aí ele está explicando aqui, ele faz Paulo faz aqui a introdução, ele fala que Jesus ressuscitou para pagar os nossos pecados, para pagar as nossas transgressões. E é isso que nós vamos ser justificados ou salvos, por essa fé no nosso Senhor Jesus. Então, esse versículo 25 aqui, que eu grifei aqui, que eu acho que a gente precisa ler e refletir, ele está dizendo aqui, está falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele levou embora todas as nossas transgressões e ele ressuscitou para a nossa salvação, para uma vida nova. Então, quando a gente acredita em Cristo, quando você aceita Jesus, é uma vida nova, é uma vida nova. Tudo se apaga, o pecado se apaga. E a gente tem uma vida nova em Deus. E aqui, nesse capítulo 4, quando ele termina aqui, ele começa a falar de Jesus, porque a principal mensagem que ele quer dar é sobre isso, sobre a fé e sobre a salvação. E ele já falou sobre o pecado. E agora ele vai começar a falar de Jesus. Por isso que eu falei que no capítulo 5, ele vai começar a falar um pouco de Jesus e de Abraão. Olha como é bem estruturado, como Paulo vem explicando bem estruturado para a gente. Então, quando ele fez essa carta para os romanos, a gente vê que é uma das mais importantes e mais longas, mas a gente vê que ela é bem estruturada. Edgar, quer complementar, Edgar? Eu ia comentar, hoje eu tô cheio de analogias na cabeça aqui, mas eu ia comentar só uma coisa assim, que você estava falando de acreditar, desse combustível, tá? Que você comentou sobre a historinha que eu contei sobre o carro, né? E eu estava imaginando assim, os mais velhos conheceram o Maverick, né? Lembra daquele carro? Que fazia 1 quilômetro com 1 litro de gasolina, né? Gasolina azul. E essa é uma coisa meio velha, né? Gasolina azul é coisa velha. E esse Maverick, o pessoal brincava que se você deixasse ele ligado no posto de gasolina, né? Débora, vai, Débora, tá bom. Não é? Você andou muito de Maverick aí do seu pai, olha. Então, esse Maverick, eles brincavam que se ficasse ligado no posto de gasolina abastecendo, não ia encher o tanque nunca, né? Porque ele ia consumindo a gasolina o tempo todo, né? E aí, o que acontece com a gente, né? Abastece de fé e vai cumprir o seu percurso até a chegada no final dele, né? Onde é a chegada? Quando a gente cumprir esse percurso que é necessário ser feito. Então, Deus ali nos imputa, né? Nos coloca, nos acredita essa fé, e a gente usa essa fé no sentido de trabalhar na obra, né? De Deus. E isso tem que ser uma coisa constante, e é como se você estivesse sendo abastecido nesse posto o tempo todo sem parar. E você tem crédito. Chega no posto, e eu estou sem dinheiro. Não, você tem crédito. Enche o tanque. Né? Enche o tanque. Para em outro posto, enche o tanque de novo. E Deus acredita ali, ó. Um tanque de gasolina, mais um tanque, mais um tanque. Ele vai acreditando. Essa gasolina vai transbordar, né? Vai embora. Essa fé vai transbordar e você vai levar ela, né?
que muitos vão se abastecer também, e vão ajudar, né, e você vai ajudar, né, durante essa obra. Só que muitos ficam como esse Maverick, né? Recebendo, e fé, e lendo, e ouvindo, mas não cumprem o papel de seguir anunciando o evangelho, seguir fazendo a obra. Eles ficam se abastecendo, ficam em casa ali, ó, enclausurados, lendo, ouvindo as melhores pregações do mundo, e, e, ao, e ao mesmo tempo a pessoa acaba não tendo sabe, utilizando esse combustível que é imputado, que é colocado na vida dele. Então a gente tem que estar com essa fé sendo abastecida diariamente, mas seguindo em frente. Vamos rodar, vamos seguir nessa estrada aí, né? E complementando mais ou menos aquilo que estava falando, né? A gente seguir, né, de fé em fé, né? De posto em posto, né? De posto em posto. Amém. Fé em fé. Isso. Então, e aqui a gente tá encerrando aqui esse estudo do capítulo 4, né? E próximo domingo a gente vai ver o capítulo 5. Então, o foco aqui foi Abraão. Ele usou Abraão para a gente entender que a salvação vem pela fé em Deus. E ele deixou muito claro e foi explicando direitinho essas coisas para a gente. Então, ficou bacana para a gente entender hoje. E aí, no finalzinho, ele fez aquela ligação dizendo, agora vamos falar de Jesus, né? Porque aqui a gente já explicou que a fé não está relacionada com as obras e agora vamos falar de Jesus, né? Então, esse capítulo 5, ele vai complementar essa questão de salvação pela fé, tá bom? E aí, no próximo domingo, a gente dá sequência. Eu vou chamar o pastor agora, se alguém também quiser falar mais alguma coisa, eu já chamo o pastor faz uma oração para a gente poder estar encerrando, que faltam uns 7 minutos aí, 8. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, né? Ligar o microfone. Amém? Posso orar, então? Só para comunicar também à liderança que eu vou pegar alguns dias de folga aqui da igreja nossa, aqui, né, de Osasco, mas eu vou para Maringá e vou dar uma palestra para a mocidade à tarde e à noite, né, no domingo, e também vou pregar numa outra igreja lá em Maringá. Então, eu pensei que fosse ficar uns dias mais tranquilo, mas vai ser bênção também. Então, já me intimaram, não tive como escapar, né, de estar lá pregando lá. Então, vou estar uns dias aqui, ausente aqui, 2 domingos ausentes, eu vou estar pregando em Maringá, né? Então, estou comunicando a igreja, a liderança para vocês, né? E peço que você esteja orando por mim também, para que Deus possa me abençoar, me usar lá, especialmente com a mocidade, né? Porque falar com a mocidade não é fácil, é complicado. Então, depois vai existir muitas perguntas que nós temos que ter a graça do Senhor para responder, né? Amém? E hoje, né, vamos estar lá na igreja louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos então agradecer a Deus por essa escola bíblica dominical. Pai amado, eu quero agradecer primeiramente, Pai amado, pela oportunidade que nós temos. E domingo de manhã estamos ouvindo a Tua palavra. Deus, quero pedir agora para o Marcelino, para o Edgar, capacita-os, Pai, sempre, para estar nos ensinando a Tua palavra assim como ela é. Obrigado por essas 2 vidas preciosas. Pai amado, esse grupo também que participa, meu Deus, da escola dominical, vem nos abençoar, vem nos fortalecer, vem nos dar a vitória, Pai amado. Deus amado, e também quero interceder pela Cíntia, Pai amado, que pegou Covid, a irmã Helena, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, também Radassa, meu Deus, Israel, seus filhos, Pai amado, que a Tua mão santa esteja abençoando e libertando todas essas vidas que estão passando por essa dificuldade. Pai amado, que haja um poder de cura, um poder de libertação. Pai amado, venha nos proteger de todo o mal. Sustenta a tua igreja, sustenta-nos, Pai amado, debaixo da tua graça. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai amado, também já quero colocar o mês de fevereiro, Pai, vai ser o trabalho especial da nossa igreja no teu altar.
Pai amado, vai abençoando, vai usando os pastores que estarão pregando. Obrigado por tudo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, vem estar sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém, turminha! Shalom Adonai! Amém, Benção! Shalom Adonai, pastor. Shalom Adonai. Deus abençoe a Shalom todos. Adonai, pastor! Obrigado. Amém, Lúcio parabéns, Paulo. pastor. Deus abençoe. Até domingo. Até domingo.